Então, dando continuidade aos exercícios do livro de cálculo B da Divan Flame e da Miriam Gonçalves, capítulo 3 sobre limite de continuidade, vamos lá para a seção 3.7, na página 94. Então, a gente tem o exercício 22, verificar se as funções dadas são contínuas nos pontos indicados. Vamos resolver o item A, o C e o item D. Então, no item A, a gente tem a função f de x e y dada por x vezes seno de 1 sobre y, quando y for diferente de zero. E a lei de formação vai ser zero quando y for igual a zero. E a gente quer verificar a continuidade no ponto P, que é o 0, 0. Então, vamos lembrar, para uma função ser contínua num ponto P, qualquer, né? Primeiro, a função tem que existir neste ponto. Segundo, o limite da função tem que existir neste ponto. Então, o limite da função com as variáveis aqui, né, tendendo ao ponto problema, digamos assim, tem que existir. E além do mais, além de existir o limite, além de existir a função, a resposta dos dois tem que ser igual. Então, o valor deste limite, quando tende ao ponto P, tem que ter o mesmo valor da função aplicada no ponto P. Então, vamos lá. Essa função P existe no ponto 0, 0, porque quando o y for zero, a resposta é zero, para qualquer valor x. Então, a gente tem que a função aplicada no 0, 0 vai ser zero. Então, existe. Agora, vamos verificar o limite. Então, quanto vai ficar o limite da função f de x e y, x tendendo a zero e y tendendo a zero? E detalhe, como está tendendo, o y não é igual a zero. Então, a gente vai usar essa lei de formação aqui, ó. Para y aproximando de zero, vai ser essa aqui. Então, a lei de formação está aqui, x vezes seno de 1 sobre y. Agora, a gente tem uma proposição que diz o seguinte, se a gente tem uma multiplicação de duas funções, então, limite da multiplicação de duas funções. Uma dessas funções tende a zero, porque o x tende a zero. E a outra função é limitada, então, o limite dessa multiplicação de funções, onde uma tende a zero e a outra é limitada, a resposta desse limite é zero. Tá? Então, lembrando, por que a função seno de 1 sobre y é limitada? Porque a função de qualquer valor vai estar limitada entre menos 1 e 1. Então, mesmo que o y tende a zero e este ângulo aqui, né, vai tender a infinito, a gente pode não conhecer o ângulo, mas sabe que a resposta do seno aplicado neste ângulo que eu não conheço vai variar entre menos 1 até 1. Então, eu vou ter um número aqui, entre menos 1 e 1, que eu não sei que número que é, mas esse número vezes zero vai ser igual a zero. Então, o limite existe, então vamos por aqui. Então, o limite da função existe, com x tendendo a zero e y tendendo a zero, e a resposta desse limite é zero. Como a resposta do limite é igual à resposta da função, então a função vai ser contínua no ponto 0, 0, tá bom? Vamos para a próxima. No item C, a gente tem a função f de x e y, que vai ser x ao cubo menos 3 vezes x vezes y ao quadrado mais 2. Dividido por 2 vezes x vezes y ao quadrado menos 1. E o ponto que a gente quer verificar a continuidade é o ponto x1, y2. Então, vamos lá. Quem é a função aplicada nesse ponto? A lei de formação está aqui, vamos substituir os valores. Então, 1 ao quadrado, 3 vezes 1 vezes 2 ao quadrado, mais 2, está aqui, dividido por 2 vezes 1 vezes 2 ao quadrado, menos 1 está aqui. Então, substituir os valores. Vamos resolver essas contas, então vai ficar 1 quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 2, vezes 1 fica 2, vezes 3, aí eu até pus aqui, ó, desculpa, 2 ao quadrado dá 4, vezes 1 continua 4, vezes 3 vai dar 12, que eu já pus aqui. Mais 2, e o denominador, 2 ao quadrado dá 4, vezes 1 continua 4, vezes 2, pus aqui, menos 1. Então, resolvendo essas contas, vai ficar 1 menos 12 mais 2, que está aqui. 2 vezes 4 dá 8, menos 1. Então, o numerador vai ficar 1 menos 12 mais 2, fica menos 9. Denominador, 8 menos 1 fica 7. Então, a função existe e tem este valor como resposta, né?
E o limite? Vai ficar limite. A lei de formação é única, é essa lei de formação para qualquer ponto do domínio. Então, a lei de formação é única. Limite, substitui os valores de x por 1 e y por 2. Não ocorreu nenhuma indeterminação, não tem problema. Então, substituir os valores vai ficar igual à função, né? Então, deu menos 9 sobre 7. Então, como o limite existe, como a função existe e os valores deram iguais, então, o limite da função f de x e y, com x tendendo a 1 e y tendendo a 2, tem o mesmo valor da função aplicada em 1, 2. Logo, essa função é contínua no ponto 1, 2. E no item D, a nossa função agora, de novo, tem duas leis de formação. Então, a função f de x e y é igual a y à quarta mais 3 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado, mais 2 vezes y vezes x ao cubo, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, essa soma ao quadrado, desde que o ponto x e y não seja o ponto 0, 0. Então, se não for origem, é essa lei de formação. Bem, e a função aplicada na origem já vai ter como resposta 0, né? Então, o valor da função é 0 quando o ponto x e y for origem, for 0, 0. E a gente quer olhar a continuidade justamente nesse ponto problema, né? Onde muda a lei de formação. Então, no 0, 0. Então, vamos lá. A função existe no ponto P, que é o ponto 0, 0, e dá 0. Então, beleza. E o limite? Vamos ver se o limite existe. Então, lembrando que limite de uma função x e y com x tendendo a 0 e y tendendo a 0, a gente está olhando os valores de x e y aproximando deste ponto aqui, o 0, 0. E aí, então, a gente quer que, se esse limite existe, por qualquer trajeto que eu pegar e apontar para este ponto, a resposta tem que ser igual. Agora, o que que acontece? Se eu pego dois caminhos diferentes, chegando neste ponto, e se eu encontrar valores diferentes para esses limites, então o limite não existe. Então, neste caso aqui dessa função, observe aqui, se eu pegar o caminho x igual a 0, ou seja, eu estou nessa reta aqui, ó, x igual a 0 é essa reta. Este caminho, quando eu aproximo da origem, quanto que vai dar esse limite? Então, aqui o x é igual a 0 e o y vai se aproximar de 0, porque eu estou nessa reta. E aí, substituindo o x por 0, vai ficar y à quarta, 3 vezes 0 ao quadrado, y ao quadrado, mais 2 vezes y, e aqui não é x mais, é 0. Vezes 0 ao quadrado, e embaixo, 0 ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Bem, essa parcela vai a 0, essa parcela vai a 0. Meu numerador vai ficar y à quarta. Denominador, essa parcela é 0. Aí vai ficar y ao quadrado, vai dar y à quarta. Simplificando essa divisão, vai ficar 1. Então, limite de 1 com y tendendo a 0. Não tem y para substituir, é o próprio 1. Agora, se eu já pego outro caminho, vou pegar agora a reta y igual a x. Detalhe, não tem que ser reta, tá? Poderia ser uma parábola, mas por que que eu usei aqui a reta? Como aqui, se a gente somar os graus das variáveis, y à quarta. Aqui, ó, x à quarta e x ao quadrado e y ao quadrado. Se eu somar isso aqui, também dá a quarta. Y elevado a 1, y elevado a 3. Se eu somar, também dá a quarta. Então, por isso que eu optei por y igual a x, ou poderia ser x igual a y. Porque quando eu multiplicar potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, vai ficar todo mundo com expoente 4. Então, vai ficar x à quarta mais, de novo, então a gente vai substituir, vai ficar, no lugar do y, eu vou trocar por x. Então, vai ficar x à quarta, 3x ao quadrado, mais 2 vezes x ao cubo. Embaixo, x ao quadrado mais x ao quadrado, essa soma ao quadrado. Substituir aqui, ó. Então, essa primeira parcela dá x à quarta, essa segunda parcela dá 3x à quarta, essa terceira parcela vai ficar 2x à quarta. Então, vai ficar 1x à quarta mais 3x à quarta mais 2x à quarta, fica 6x à quarta. E o denominador, x ao quadrado mais x ao quadrado, vai ficar 2x ao quadrado. Só que ele está elevado ao quadrado. Então, potência de potência, a gente conserva a base
e multiplico os expoentes. Só que detalhe, esse 2 também está ao quadrado, tá? Então, eu tenho 2 ao quadrado, que dá 4. Agora, x ao quadrado, potência de potência, conserva a base que é 4, multiplica os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. E aí, detalhe, a gente tem x à quarta e x à quarta que pode simplificar. Então, vai ficar limite de 6 sobre 4, com x tendendo a zero, então dá 6 sobre 4. Simplificando por 2, né, vai ficar 3 sobre 2. Agora, note que por este caminho aqui, que era a reta y igual a x. Quando eu aproximei da origem por essa reta, o valor do limite deu 3 meios. Quando eu aproximei da origem por essa outra reta, o limite já deu 1. Como são valores diferentes, então esse limite não existe. Então, como não existe o limite da função x e y, a função f aplicada em x e y, com x tendendo a zero e y tendendo a zero, se o limite não existe, com x tendendo ao ponto P, logo não vai ser contínua nesse ponto P. Quem não vai ser contínua? A função, tá? A função não vai ser contínua no ponto P, porque não existe o limite dessa função com o ponto, vamos chamar esse ponto x aqui, que é o ponto xy, com esse ponto tendendo ao ponto P. Se não existe esse limite, não tem como ser contínuo neste ponto P, ok?